Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa apresentação. Essa apresentação se trata do nosso TCC, que é um requisito obrigatório para a conclusão do curso de Eletrônica na UFRN Campus Natal Zona Norte. O grupo é composto por mim, Brenda Lima. Por mim, Felipe Augusto. Por mim, Lucas Filemon. Bom, o título do nosso trabalho é EMG, é Eletromiograma de Baixo Custo. O nosso projeto ele foi orientado pelo professor Daniel Garcia Teixeira e foi co-orientado pelos técnicos Aécio Vinícius e Sérgio Roberto. Pode passar, por favor. Antes de mais nada, eu queria trazer para vocês a definição de músculo segundo o dicionário Aurélio. De acordo com ele, o músculo ele é uma estrutura que pode se contrair ou relaxar, que é destinada à realização de movimentos diversos, dependentes ou não da vontade própria. Ou seja, os músculos eles são, dentro do nosso corpo, responsáveis por realizar toda a movimentação dele, seja falar, andar, caminhar, qualquer coisa do gênero. Segundo o geriatra João Tonino Neto, diretor do Núcleo de Sarcopenia da Universidade Federal de São Paulo, o ápice do desenvolvimento muscular se dá até os 30 anos de idade. Depois disso, é comum que haja uma degradação desses músculos causada pelos anos de esforço e utilização e também por fatores esporádicos, como os acidentes, por exemplo. A Confederação Nacional de Transportes aqui do nosso país registrou que somente no último ano de 2020 ocorreram mais de 63 mil acidentes em rodovias federais. A gente vê que grande parte desses acidentados, eles certamente tiveram alguma consequência muscular. Um outro fator que nos levou à realização desse projeto foi a questão do distanciamento social. Devido à pandemia do Covid-19 que a gente está vivendo agora, os órgãos de saúde eles recomendam que nós busquemos alternativas de lidar com os problemas e com os fatos do dia a dia de forma mais remota, utilizando os canais de comunicação à distância, como internet, telefone e outros, por exemplo. Então, o objetivo geral do nosso trabalho é desenvolver um sistema simples, eficaz e de baixo custo que possa acompanhar os biosinais musculares por meio da interação homem-máquina e da telemedicina. Ou seja, o nosso intuito é desenvolver um sistema que seja capaz de acompanhar essa perda muscular ou qualquer fator correlacionado a ele de forma remota. O nosso intuito é desenvolver um sistema que possa fazer esse exame de casa, que o paciente possa fazer esse exame de casa e enviar os dados ao seu médico. Pode passar, por favor. Até 1988, não havia nada que definisse essas perdas. Porém, nesse mesmo ano, o médico Ewing Rosenberg, da Universidade de Boston, solicitou uma reunião para discutir exatamente esses fatores. Lá ficou determinada como sendo a perda de massa, a degeneração muscular e a mudança corporal de massa como sarcopenia. E a partir daí passaram a haver estudos mais relacionados a essa área. Existe um exame que é capaz de detectar os estímulos musculares. Esse exame se chama eletromiograma e atualmente no Brasil ele custa entre 300 e R$ 1.000. Com isso a gente vê que esse exame se torna de difícil acesso à população mais carente. A gente vê que, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente, ela muitas vezes precisa saber se ela teve alguma sequela muscular ou não, e ela não vai conseguir fazer esse exame de forma imediata justamente pelo alto custo. Às vezes, a maioria das pessoas dependem do SUS, do Sistema Único de Saúde, e nele é solicitado uma espera que muitas vezes pode acometer em uma piora no quadro do paciente. Também devido à pandemia, a gente vê que se faz mais do que nunca necessário buscar métodos mais distanciáveis. Ou seja, a gente tem que buscar formas de seguir o tratamento longe das clínicas, por exemplo, de casa. Pode passar, por favor. Dentro do nosso projeto foram necessários alguns componentes que facilitaram o nosso trabalho e o tornaram possíveis. O primeiro componente que eu posso citar são os eletrodos. Os eletrodos eles são condutores de elétron, responsáveis por conduzir o sinal das ondas musculares até o circuito. Nós utilizamos os eletrodos da marca Meditrace, que ele é comumente utilizado em clínicas e laboratórios. Vale salientar que esses eletrodos eles não podem ser utilizados por muito tempo, porque isso pode gerar uma perda ou uma flutuação do sinal. Ou seja, a gente não recebe o sinal de acordo com o que ele é, pode gerar uma mudança nele.
O outro componente são os resistores, que são componentes eletrônicos que se opõem à passagem de corrente por meio do efeito Joule. Ou seja, a gente consegue reduzir a tensão em um determinado ponto do circuito por meio da transformação de energia elétrica em energia térmica. Outro componente são as baterias, que são os dispositivos de alimentação que geram eletricidade por meio das reações químicas. Nós utilizamos duas baterias de 9 volts da marca Gimex. Pode passar, por favor. Outro componente essencial para nosso projeto foi o Arduino Uno. O Arduino Uno ele foi criado por volta de 2005 por 5 amigos pesquisadores. Ele é uma plataforma de prototipagem eletrônica baseada em um software e um hardware de fácil utilização para fins didáticos, ou seja, com ele a gente consegue trabalhar com os sinais de forma mais didática e de forma mais simples. O Arduino ele fornece a possibilidade de a gente trabalhar com os módulos, que são como se fossem complementos do circuito, que tornam possíveis a utilização em diversos segmentos. A gente tem, por exemplo, os módulos de comunicação, os módulos sensoriais e vários outros. No nosso caso, nós utilizamos o módulo AD8232, que ele foi inicialmente apresentado pelo nosso orientador para que a gente pudesse compreender como trabalhar com sinais biológicos, mas devido à questão do Covid-19, o fechamento dos laboratórios e tal, foi-se necessário que a gente adaptasse o projeto. O módulo ele foi criado para extrair, filtrar e amplificar sinais biopotenciais. Ele é um conversor analógico digital de baixa potência que analisa os sinais a qual ele está sendo submetido. Dentro dele há algumas configurações que facilitam o sinal. A gente pode citar principalmente os amplificadores, que são responsáveis por amplificar o sinal de entrada, e os filtros capacitivos, que são responsáveis por eliminar os ruídos. O módulo Bluetooth HC05, ele é responsável pela comunicação do nosso circuito com o aplicativo. Ou seja, ele leva a informação do circuito, até o aplicativo, tornando fácil a visualização para o paciente. Felipe vai falar um pouquinho sobre a metodologia do nosso trabalho. Como o Brenda bem falou anteriormente, inicialmente a nossa ideia era construir realmente um circuito que fizesse exatamente captar o sinal que um músculo produz quando relaxado ou quando contraído e amplificar esse sinal através de um circuito que nós mesmos construímos. Mas, devido ao isolamento social, nós abolimos essa ideia. Aqui do lado, vocês conseguem ver bem a imagem do nosso primeiro circuito, que foi inicialmente construído num simulador, que foi o Proteus, e depois nesse processo físico, e você consegue ver aí que existem amplificadores, capacitores, resistências e ademais. Mas, nesse ano, nós focamos na construção do circuito remotamente, e para isso utilizamos o AD3282. O AD3282, ele possui uma entrada específica, e essa entrada ela é dividida em 3 partes, o mais e o menos low e um terra. O que seria o mais e o menos low? Seria exatamente onde nós posicionamos o nosso eletrodo. Como se pode ver na parte superior, aqui estão os eletrodos que nós usamos nesse circuito. O amarelo seria o menos low e o vermelho seria o mais low. E ele seria posicionado exatamente na parte superior do nosso músculo, ou seja, no pico do nosso músculo, e na parte inferior do nosso músculo. Quando o músculo é contraído, ele possui uma tensão em milivolts que vai muito baixa. E quando ele é contraído, essa tensão ela aumenta exponencialmente. Então, a função desses eletrodos é captar inicialmente esses sinais e depois passar pelo AD. O AD amplifica e tira o ruído, como o Brenda falou, através dos filtros. E em seguida, nós implementamos isso no Arduino, através de uma programação em linguagem C, que eu vou falar a seguir. Por fim, nós pegamos o módulo Bluetooth e conectamos no nosso programa. Mas para alimentar o módulo Bluetooth, a tensão do Arduino não era única, então a gente precisou da bateria. Além disso, para alimentar o módulo Bluetooth, então ele precisa de um divisor de tensão, pois ele precisa de uma carga adicional de 3,3 volts. E para isso, nós conectamos duas resistências em série, pois uma das ideias básicas da eletrônica é que quando conectado em série, o valor da tensão se divide. Então, aí surgiu o divisor da tensão. E para implementar ali na programação final, é basta acrescentar uma biblioteca e algumas linhas. Aqui está a programação final. Inicialmente, nós incluímos exatamente essa biblioteca responsável por englobar o módulo Bluetooth. E aqui estão as portas dele, que é o
X e o TX, que são as comunicações seriais do modo Bluetooth. E vamos para a parte do Void Setup. O Void Setup na linguagem C é a parte de programação onde nós definimos o que vai ser cada coisa do nosso código. Aqui nós vemos que o 9 e o 8 são entradas, e isso representam exatamente o pino mais e o pino menos, que são as posições do nosso eletrodo. Em seguida, fazemos um serial print. E vamos para o Void Loop. No Void Loop, que é a parte da programação em si, nós começamos com o Arduino lendo os valores de entrada e printando esses valores para a gente em forma de um monitor serial, ou seja, em forma de números, mas posteriormente vamos ver que esse valor também é possível ser visto através de ondas. Se não, ele vai ler apenas uma entrada analógica. Depois disso, de valores printados, ele espera um pouquinho, 10 segundos, para printar o valor para, não é 10 segundos, 10 milissegundos, para printar esses valores ao espectador através do modo Bluetooth. E aí nós colocamos aqui embaixo. Bluetooth Read Serial Read, ou seja, o modo irá printar os valores que está recebendo ao celular do paciente. E como nós falamos de forma rápida, agora o Filemon vai falar um pouco sobre a implementação da linguagem entre o modo Bluetooth, que vai mostrar para o paciente o que ele está extraindo do músculo contraído relaxado para o celular. Bom dia, eu vou apresentar um pouco a respeito do nosso aplicativo. Bom, inicialmente, nós pensamos na construção do aplicativo pela necessidade de trazer acessibilidade às pessoas. E então nós criamos um aplicativo que pudesse fazer uma interação entre o paciente e os seus resultados, mesmo em suas casas. Para isso, nós utilizamos uma plataforma chamada App Inventor para a criação do aplicativo. O App Inventor é um software que foi criado por americanos na Universidade de Massachusetts, e é uma plataforma que permite a criação de aplicativos Android utilizando um navegador web. Nesse App Inventor, nós podemos dividir ele em duas partes. Tem a parte de interação de interface do aplicativo e tem a parte de interface da programação. Na parte de interface do aplicativo, é onde nós configuramos o design daquilo que nós queremos fazer e formatar na tela do aplicativo. Nós podemos dividir em 4 colunas. Tem a coluna de palheta, tem o visualizador. A coluna de palheta é onde fica todos os componentes utilizáveis do aplicativo. O visualizador é onde nós podemos organizar os objetos que nós montamos com o aplicativo. Os componentes são a parte de componente, a coluna componente, é onde fica armazenado todos os componentes adicionados, e a parte de propriedade, que é onde nós formatamos o tamanho da imagem, a formatação das cores, a largura das imagens, enfim. E também existe a parte de interface da programação do aplicativo. A programação do aplicativo é algo bem didático e bem intuitivo. Tanto é que ela é muito utilizada por crianças em escolas de robótica para programação em Lego. A montagem da programação do aplicativo é feita por comandos. E é uma programação que nós chamamos de programação em blocos, que é basicamente a formatação de comandos daquilo que nós queremos que apresente na tela do aplicativo. Acessando o bloco editor, que fica nessa parte esquerda, essa imagem esquerda é a imagem dos blocos editores, e aí nós podemos ver um pouco da parte de programação. Que essa parte de programação é que nós chamamos de quebra-cabeça. É basicamente o quebra-cabeça, onde nós podemos colocar os comandos e as ações daquilo que nós queremos aparecer no aplicativo. E aí a imagem à direita é o aplicativo que nós criamos, o nosso eletromiograma. E é isso, basicamente. E para comentar um pouco, de forma sucinta, os resultados finais, aqui nessa imagem 11 você vê exatamente o circuito do músculo relaxado indo para o contraído. Quando o músculo está relaxado, no Arduino é possível observar que os valores vão de 350 até 400 mV. E quando o músculo é contraído, esses valores vão de 550 a 650 mV, que é o valor máximo que o Arduino consegue ler.
E esses valores são muito importantes porque nos exames reais são bem próximos a esses valores que nós extraímos. E todo o circuito ele foi totalmente feito de casa. Então, em casa a gente enfrentava alguns problemas como a falta de jumper, a falta, às vezes, dos eletrodos que a gente tinha que reutilizar um pouco, mas mesmo assim os valores são muito satisfatórios. E a comunicação através de um módulo, que nós mostramos, o módulo Bluetooth, ele mostra para o paciente o valor em números, não é exatamente como essas ondas que vocês estão vendo, em números quando o músculo está contraído ou relaxado. Ou seja, mesmo à distância, é possível sim o paciente usar da telemedicina para auxiliar o usuário, que no caso seria o médico, a ver o avanço ou retrocesso do paciente. Quando o médico à distância dissesse, você contrai o músculo, relaxa o músculo, ele ia conseguir ver o quanto que o paciente está conseguindo. Se ele visse que os valores foram muito abaixo do esperado, significa que ele precisa entrar com outro tipo de tratamento, um tratamento mais fisioterapêutico. E o custo-benefício, ou seja, ao final dessa pesquisa, foi possível ver resultados bem satisfatórios e que todos os módulos, o Arduino, a bateria que foi usada para uma tensão complementar, gira em torno de R$ 90. E os exames, como o Brenda bem tinha falado logo no começo, vão de R$ 300 a R$ 1.000. Então, nós concluímos que o trabalho feito remotamente, feito totalmente de casa, ele tem grande proveito, sim. Olá, somos alunos do 4º ano de Eletrônica do turno matutino. Nosso grupo é formado por Felipe Gustavo Xavier de Carvalho, Joel Santana de Souza Cis e Vinícius José de Santana. Iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, no curso técnico integrado em eletrônica. Demos para ele o nome de automação residencial. Soluções para o gasto energético e segurança domiciliar podem ser encontradas com o uso da tecnologia. Ela está cada vez mais presente na vida das pessoas. No mundo atual, os objetos do cotidiano estão sendo preparados para se comunicar entre si. Isso graças à Internet das Coisas, IoT, do inglês Internet of Things. A Internet das Coisas é baseada em uma infraestrutura de interconexão e interação de objetos, que assumem o controle de ações sem a necessidade de intervenção humana. É um ramo inovador que está crescendo rapidamente e ganhando espaço no cenário atual, onde as redes Wi-Fi e telecomunicação possuem bastante influência. O conceito de IoT é baseado no fato de todos os objetos estarem ligados de alguma maneira. Dispositivos como sensores, celulares e atuadores são aptos a interagir um com o outro, contribuindo ainda mais com o cotidiano do ser humano, em diversos aspectos, fazendo com que tudo e todos estejam conectados. Certamente, não há um nome melhor para definir a Internet das Coisas, pois a variedade de dispositivos que podem ser conectados é imensa. A IoT pode proporcionar automação. A automação pode ser entendida como uma reunião de conhecimentos, alterando a observação, esforço e processo de decisão humano por dispositivos eletrônicos, mecânicos e softwares. Com isso, pode-se afirmar que a automação tem o intuito de ajudar a humanidade nas mais diversas áreas. Dentre tais áreas, a automação residencial ou domótica ainda está engatinhando quando se trata de implementação nas grandes populações, devido ao seu preço ainda elevado. Apesar disso, esse século está sendo de grande expansão da área. Durante a escolha de alguma moradia, pouco ou nada se discute sobre a automação residencial, porque, para a maioria das pessoas, isso ainda se trata de ficção científica. Além disso, existem muitas pessoas que enxergam a domótica como algo fútil, um luxo desnecessário. Todavia, essa visão é errônea, porque a domótica pode contribuir significativamente para melhorar a vida das pessoas. Diante dos fatos apresentados, o projeto em questão é um exemplo de automação residencial.
Ele apresenta um sistema de monitoramento das lâmpadas elétricas e monitoramento remoto da movimentação no interior da propriedade de algum indivíduo, via Internet das Coisas, tendo como centro de controle o ESP32. Seus objetivos são oferecer economia energética e segurança, usando recursos disponíveis a uma ampla camada da sociedade, tornando-o acessível, prático e barato. Na fundamentação teórica, irei falar sobre os componentes utilizados na construção do hardware e sobre a ferramenta que utilizamos para enviar os comandos. Desenvolvido pela empresa Espressif, o ESP32 é um microcontrolador de baixo consumo e custo, que é muito parecido com o Arduino, porém ele possui uns aspectos a mais, como um alto poder de processamento, múltiplos sensores embutidos e uma conexão de Wi-Fi e Bluetooth incluso, tornando a construção de sistemas como Internet das Coisas muito mais simples e compacto. O sensor Pi, também conhecido como sensor de presença, é um módulo que usa um sensor piroelétrico que é capaz de detectar a variação de luz infravermelha emitida pela radiação do corpo humano. Dessa forma, ele é capaz de detectar movimento em um ambiente quando um corpo emissor de radiação se movimenta dentro da área de detecção de até 7 metros. O módulo relé é um componente de extrema praticidade capaz de acionar cargas através de um microcontrolador, necessitando apenas conectar jumpers no relé em uma placa Arduino, por exemplo, dispensando a necessidade de montar placas ou circuitos para sua ligação, tornando o projeto mais fácil de se realizar e organizado. Esse dispositivo funciona como uma chave que trabalha em 3 posições: normal aberto, normal fechado e comum. Através de uma tensão de 5 volts, é possível acionar as chaves presentes no relé, que recebe o comando através de um microcontrolador. O Telegram é um aplicativo de mensagens que enfatiza em sua totalidade a velocidade de comunicação e a segurança. Além de ser super rápido, simples e grátis, o Telegram apresenta diversas outras funcionalidades. Uma delas é a criação de bots, que podem ser programados para desempenhar várias funções diferentes, desde jogos ao auxílio com notícias e tarefas do dia a dia. Olá, eu me chamo Joel e nesse tópico 3 a gente vai falar sobre projeto e construção. Aí eu vou partir do desenvolvimento de software. A partir do desenvolvimento de software, foi desenvolvida uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas pelo microcontrolador, com o objetivo de executar as tarefas específicas propostas para a realização do trabalho. Para isso, utilizamos a linguagem de programação C++, que é advinda da linguagem C, e trouxe consigo novas características que foram adicionadas com o passar do tempo. A interface de comunicação foi feita a partir do aplicativo de mensagem, o Telegram, que traz consigo diversas funcionalidades, e uma delas é a criação de bots que podem ser programados livremente à escolha do programador, o que facilitou bastante o nosso projeto. Para a programação, a gente utiliza algumas bibliotecas específicas, e uma delas foi o Universal Telegram Bot, que a gente programa lá na IDE do Arduino, que serve também para o ESP. Contudo, para a melhor compreensão das tarefas realizadas pelo microcontrolador, fizemos um fluxograma onde é exemplificado de forma coerente a maneira de como funciona toda a programação. No fluxograma existem os blocos de processo, os retângulos que representam as saídas que estão dentro dos blocos de processo e os losangos que representam as tomadas de decisões. A partir disso, o primeiro bloco de processo inicia toda a programação, que parte para a tentativa de conexão com a rede, iniciando em seguida uma tomada de decisão, que é se conectou ou não com a rede. Não tendo conectado, ele volta para a tentativa de conexão, e tendo conectado, ele avança para a verificação de mensagem. Depois disso, ele vai reconhecer o ID do usuário. Esse ID, ele é o ID presente no chat do Telegram. Cada usuário tem o seu próprio ID. E a gente inclui isso na programação
para que só os usuários com ID cadastrados lá tenham acesso ao boot e possam mandar os comandos, e assim o microcontrolador realizá-los. Não tendo reconhecido o ID do usuário, o bot vai enviar uma mensagem de não autorização e ele volta para verificação de mensagem. Tendo reconhecido o usuário, ele avança para a próxima etapa, que é verificar o comando. E ele inicia outra tomada de decisão, que é reconhecer se o comando é válido ou não. Não sendo válido, o bot vai enviar uma lista dos comandos aceitos e ele vai voltar para a verificação de mensagem. Se o comando for válido, ele vai realizar tal comando e parte disso ele começa a ler o sensor PIR, e se houver movimento detectado, que ele vai para outra tomada de decisão, ele alerta o intruso e é contado até 5 movimentos para zerar a contagem, se caso tiver movimento detectado. Caso não, ele volta para verificação de mensagem. A confecção do circuito foi bastante simples. Nosso grupo já possuía a maioria dos materiais necessários para começar os testes. Como foi dito anteriormente, utilizamos um sensor PIR, um módulo relé, um ESP32 e também utilizamos um LED, um resistor e uma protoboard para realizar os testes. No circuito, o ESP pode ser comparado como um cérebro humano, pois é a partir dele que os comandos são enviados para os outros componentes e determinam seus status. A maquete foi construída com o objetivo de servir como uma demonstração em menor escala do projeto. Nela, utilizamos o circuito protótipo para ter uma melhor visualização de como o projeto vai funcionar. Na simulação, fizemos uma representação da parte interna da Estrela da Morte, da franquia de filmes Star Wars. E nela, posicionamos LEDs para que representassem as lâmpadas e o sensor PIR servindo como coletor de informação do ambiente. Como podemos ver na simulação, quando o usuário manda uma mensagem para o bot pedindo para ligar a luz, o ESP recebe essa informação e envia um comando para o módulo relé que posteriormente executa a ação. O sensor PIR foi usado para que houvesse uma checagem no ambiente, funcionando como um monitor de movimentos. Nessa segunda simulação, podemos ver um invasor se infiltrando e o usuário recebendo uma mensagem informando que houve um movimento no ambiente. Aqui estão os materiais que usamos para a formulação desse projeto. No desenvolvimento do projeto, foram enfrentadas várias dificuldades, mas que foram superadas com a união do grupo e com a nossa determinação e busca em artigos, revistas e sites pelo conhecimento necessário. Tais dificuldades contribuíram para o nosso desenvolvimento como estudantes e pessoas. Chegamos à conclusão, onde foi comprovada a hipótese do projeto. Ainda ressaltamos que uma futura melhora do protótipo é algo viável. Além disso, sentimos-nos gratos em termos conseguido êxito em nosso objetivo. Bom dia a todos e a todas e a todos. Nosso grupo é composto por José Tadeu, Leandro Pedro, Júlia da Silva, e nós vamos apresentar nosso projeto final, conclusão para vocês. Estudo dos sensores de umidade do solo e ultrassônico. Resumidamente, nosso projeto se trata de efetuar um estudo de sensores eletrônicos de umidade do solo e do sensor ultrassônico, além de desenvolver e preparar a comunicação deles com aplicações terceiras, a partir da placa ESP. É importante mencionar que nosso orientador principal foi Daniel Guerra, mas em momentos anteriores, Ixon nos auxiliou bastante no desenvolvimento do projeto, porque ele foi o primeiro orientador que tivemos nesse projeto. Pode passar. A partir disso, começamos a construção de circuitos para estudo e teste de aplicação. Muitos materiais foram utilizados no processo, porque foram vários testes, vários momentos, muito trabalho, mas alguns foram principais para o encaminhamento do projeto. Nas imagens a seguir.
o Arduino, o sensor ultrassônico, o sensor de umidade do solo capacitivo e o LED, foram os principais materiais utilizados. Como, devido à pandemia, tornou-se inviável a utilização de proteinos, tornou-se inviável ir até o laboratório para continuar alguns testes, então usamos muito o Tinkercad para continuar essa etapa atual do projeto. Vou falar um pouco agora sobre a construção de funcionamento do sensor de umidade do solo capacitivo. É importante mencionar que para as testes usou-se ao longo do projeto 2 tipos de sensores, o de umidade do solo resistivo e capacitivo. Porém, abaixo seguem expostos apenas as medidas com o sensor capacitivo, pois foi o mais eficaz. E agora eu vou explicar por que o sensor capacitivo teve muita vantagem em relação ao resistivo. O resistivo foi testado ao longo do projeto, foi mencionado no texto, no relatório, porém não foi utilizado, não vai ser usado para etapas futuras, nem mesmo para o que nós buscamos apresentar no projeto. A comparação entre os sensores está abaixo. O sensor capacitivo tem um circuito de funcionamento interno, não há condutores em contato direto com o solo, não corrói, tem placas de eletrodo, tem a queda de tensão interna e tem um longo tempo de duração. Então, como também temos como objetivo proporcionar à comunidade acadêmica um material de estudo, tem lá a comparação dos sensores no relatório, mas o sensor capacitivo, para aplicações em como queremos fazer, é mais eficaz. O fluxograma do código de programação do sensor está nessa imagem, ele tem o funcionamento da programação. O início é a leitura da medição do sensor, sinal analógico. Após isso, tem-se a conversão do analógico para o digital no Arduino. Depois, tem a conversão dos valores digitais para porcentagem. E após isso, apresenta-se os valores em tela. Esse é o fluxograma do sensor de umidade do solo. Muitos testes foram feitos para podermos avaliar o funcionamento do sensor. Aí segue a imagem do circuito montado e logo após a imagem do circuito sendo exposto à água, para podermos avaliar a umidade que esse sensor tem quando ele é exposto à água, porque é a máxima umidade possível. Nessa imagem tem os resultados da máxima umidade possível, 100%, já convertido a porcentagem de acordo com o fluxograma de programação e de acordo com o código de programação desenvolvido no projeto. Já tem valores em porcentagem, que é a máxima umidade. Nessa imagem é a mínima umidade possível, que é a exposição ao ar. E está aqui os resultados da mínima umidade possível, 0%, que é a mínima umidade possível, a exposição ao ar. Foram feitos alguns testes em areia, porque as aplicações principais que nós queremos vocês vão ver abaixo. Mas alguns testes em areia foram feitos. Areia úmida, abaixo estará o resultado, que é 42%. A área totalmente molhada, também fizemos a análise para saber quanto por cento de umidade teria na área totalmente molhada. Pode seguir. Aqui são os resultados do teste na área totalmente molhada. 87% de umidade. Vocês vão ver que esses testes na areia são essenciais para aplicações que nós queremos. Como vocês vão ver abaixo. Pode seguir. Agora, o Leandro Pedro vai explicar um pouco sobre o sensor ultrassônico. Bom dia. Eu vou apresentar o processo de construção de funcionamento do sensor ultrassônico. A gente escolheu o sensor ultrassônico devido a ele fazer a aferição da distância. E a partir disso, a gente pode fazer na programação a conversão em nitros, que é no caso que está representado aqui no gráfico. O seu funcionamento consiste em mandar 8 pulsos de 40 kHz a cada 10 microsegundos, e se algo for identificado, ou no caso um objeto em específico, ele faz a aferição da distância e em seguida a conversão da distância para litros, e exibe da tela do monitor serial. Se caso nada for identificado, o valor é nulo, é infinito. A gente decidiu fazer a conversão para porcentagem devido a diferentes formas de recipiente. No caso da caixa d'água, hoje em dia a gente encontra vários tipos de formas geométricas.
Então, a gente fazendo a conversão para porcentagem é mais fácil o manuseio. Sabendo só a altura da caixa, a gente consegue implementar na programação, ao invés das fórmulas para fazer a conversão em litros. Vou passar. Aqui é a foto do circuito montado. É bem simples, só tem 4 fios no sensor, alimentação e comunicação. Vou passar. Aqui é a foto dele em seu devido funcionamento. Aqui a gente utilizou um balde para fazer os testes. E aqui tem os resultados, né, no monitor serial exibidos. E esse divisor de tensão foi usado para fazer a limitação de tensão em cima do ESP, porque a entrada que ele permite máxima de tensão é de 3,3 volts. E já o Arduino manda uma tensão de 5. Então é necessária a utilização do divisor de tensão. É isso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a utilização do ESP8266, que foi o microcontrolador que escolhemos para fazer a captura das informações que o sensor de umidade e o sensor ultrassônico fornecia. Bom, escolhemos o ESP8266 por ele ter um diferencial, ele é diferente dos outros microcontroladores, por possuir embarcado nele um sistema de Wi-Fi. Diferente do Arduino e outros microcontroladores, o ESP8266 ele tem embarcado esse componente, esse adeno a mais, que é o Wi-Fi. Bom, aqui está disposto o fluxograma. Aqui é como se fosse uma simulação de objetivos futuros que nós temos para o nosso projeto, onde a função do ESP, como eu já falei, seria justamente essa, buscar informações, trazer as informações do sensor ultrassônico e o sensor de umidade. E aí, como ele faria isso? Ele estaria configurado justamente para fazer essa função, que é a captura. Após isso, ele tentaria acessar as informações, tanto do sensor ultrassônico como do sensor de umidade. E quando ele conectasse ao sensor, ele teria acesso a um servidor, uma plataforma, um site digital, que também ficou para objetivos futuros do projeto, onde ele enviaria para essa plataforma os dados de volume e os dados de umidade a cada 1 segundo. Gráfico desenvolvido para captar informações do sistema. Essa é a parte do projeto no qual nós simulamos como seria a captação, a recepção e o envio de informações do projeto. A gente construiu um código de programação no qual sem vão lembrar de seguir, mas nessa imagem vocês podem ver os dados coletados dos sensores. Pode passar. Nesse fluxograma se trata de como seria para captar as informações e captar através do site, que seria a comunicação com o ESP, captar e enviar as informações para o ESP, para que esses valores pudessem ser apresentados em monitoramento, que é a aplicação que a gente busca, que é uma aplicação em condomínios. Para fazer esse monitoramento, seria necessário um circuito final montado, valores sendo recebidos, valores sendo enviados e exibidos. No que a programação foi construída, esses são os comandos necessários para realizar a recepção dos valores. E o código de programação dispõe de puxar informações do site, definir valor e tipo, definir valor, tipo e timestamp como valores indefinidos, definir valores e reiniciar o processo. Como objetivo de continuação do projeto, a gente quer desenvolver uma plataforma e um site, um sistema onde a gente consiga colocar todas as informações reunidas de uma maneira mais compacta, mais densa, mas devido ao tempo e à pandemia, não foi possível, na etapa atual, construir uma plataforma específica para essa funcionalidade. Por isso, apenas simulamos. O aluno Fabrício, na etapa inicial, também foi o construtor desse gráfico, no qual ele não estava presente no projeto atual, mas ele, na projeto inicial, construiu esse código de programação que tem essa função principal, de receber e enviar as informações. Pode passar.
o circuito final foi montado. O circuito montado no fim do projeto foi construído com fins de comunicação de todo o sistema. Recebeu informações de sensores através do ESP 8266 para envio de informações e visualizações através dos gráficos supracitados. Pode continuar. Essa é a imagem do circuito final, todo montado, como vocês podem ver, o circuito de umidade do solo capacitivo, o sensor ultrassônico e o ESP. Comunicação do sistema com o circuito finalizado e adequado a enviar informações para a plataforma. Pode passar. Considerações finais e objetivos futuros. O nosso principal objetivo futuro, no qual nós já imaginamos o projeto com esse objetivo, mas devido à pandemia tornou-se impossível a gente fazer os circuitos continuarem, porque teríamos que ir a laboratório, teríamos que ir a condomínios e devido à pandemia não foi mais possível realizar isso. Mas toda a pesquisa de sedimentos descritos gira em torno do problema, que é a demonstração do uso dos sensores, testes e aplicações na vida dos homens. Pode passar. Os testes em areia, de modo geral, e os testes com água foram essenciais, pois seriam as aplicações que teriam em condomínios, já que o sensor de umidade do solo seria usado para sistemas de irrigação. O ultrassônico serviria para medir o nível da caixa de água do condomínio. Então, tantos testes na areia foram realizados com esse objetivo principal. Para finalizar, tem-se a frase de Klaus Schwab. Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Então, com isso, Klaus Schwab quer dizer, em 2016 ele citou isso, dizendo que será quase impossível dissociar o homem da máquina, da tecnologia. Então, o projeto tem esse objetivo de reunir tudo em um lugar só, que a moradia seria um lugar automatizado, sistematizado, otimizar o tempo do homem e o trabalho do homem de um modo geral. Pode passar. Conclusões. Houve êxito na maior parte da construção do protótipo, até aqui, cumprindo parcialmente as metas traçadas no início do projeto. Alguns objetivos futuros são estudo de mais sensores, efetivação dos testes em condomínio, melhoria no uso dos gráficos da plataforma de comunicação e acionamento de motores remotamente. Importante citar que alguns objetivos não foram concretizados pelo tempo destinado ao projeto e pela falta de possibilidade de visitas técnicas, principalmente. Mas todo o circuito, todo o sistema, ele tem essa idealização de ser efetivado em um condomínio, por ser um sistema interligado que poderia atuar diretamente na vida do homem. Então, agradeço a todos pela atenção, muito obrigada pela atenção de todos. Esse foi o nosso projeto, o estudo de sensores de umidade solo ultrassônico. Nosso relatório, Daniel Guerra, tem como objetivo disponibilizar para o estudo das turmas que vem pela frente, pois é um material muito abrangente, que tem testes, aplicações, medidas, fórmulas, que servirá para um estudo acadêmico dos alunos do campus, tanto da Zona Norte de Eletrônica. Obrigado pela atenção de todos. Hoje vamos apresentar o projeto de recondicionamento e reciclagem de resíduos eletroeletrônicos, mais conhecido como E-lixo, que será apresentado por Daniel Vinícius, Leandro Rodrigues e Pedro Henrique, da turma do 4º ano da manhã, e orientada pelo professor Ailton Torres. Bom, muito se tem discutido, ultimamente, acerca da quantidade excessiva de lixo que é descartada inadequadamente, muitas vezes no meio ambiente. E um tipo de lixo que vem sendo produzido ultimamente de forma exacerbada é o lixo eletrônico. E o que é esse lixo eletrônico? O lixo eletrônico possui muitos nomes, como E-lixo, resíduos de equipamentos eletroeletrônicos ou simplesmente resíduo eletrônico. Os termos se referem a produtos elétricos ou eletrônicos que são descartados por não terem mais utilidade, ou seja, poderiam ser reciclados ao invés de destinados a um aterro sanitário. Segundo o relatório The Global, da ONU, o Brasil produz, em média, 1,5 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano. No mundo, foram gerados o equivalente a 4,5 mil torres Eiffel de lixo eletrônico. Estima-se que até esse ano de 2021,
A previsão é que esse número suba para 52,2 milhões de toneladas por ano. Para aliviar esse problema, muitas opções já foram criadas, como a estratégia dos 3 R's, ou seja, reutilizar, reduzir e reciclar. Bom, reduzir consiste em ações que reduzam o consumo de bens e serviços, visando a diminuição da geração de resíduos e, consequentemente, redução do desperdício. A redução deve englobar tanto a utilização de produtos quanto o racionamento de recursos, como água, energia e combustíveis. Práticas que impactam positivamente na economia e refletem na minimização dos danos causados pela geração do lixo e poluição do meio ambiente. Reutilizar um produto é aplicá-lo à mesma função novamente a qual ele foi criado, ou seja, usando de várias outras formas, estendendo assim sua vida útil. O último dos 3 R's da sustentabilidade é o R mais conhecido e aplicado em nosso dia a dia, a reciclagem. Envolve o processamento de materiais por meio de sua transformação física ou química, geralmente em uma forma de matéria-prima, para a produção de novos produtos e bens de consumo. Também existe um quarto R, que ele foi desenvolvido pelo projeto, que é a ideia de consertar um equipamento para que ele volte a ser o que era antes, ou seja, desenvolver ao equipamento sua função original. Isso é recondicionar um equipamento. O projeto trabalha exatamente para atacar essa questão ambiental relacionada aos resíduos eletrônicos, utilizando a reciclagem, a reutilização e o recondicionamento. Com isso, o projeto tem como objetivos a coleta, o recondicionamento e reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos, colaborando com a redução do impacto ambiental do lixo eletrônico, aumentando a vida útil e dando destino correto aos equipamentos e componentes resultantes desse processo. Além disso, também temos como objetivo a prestação de serviço de assistência técnica à comunidade interna e externa do campus, em equipamentos eletroeletrônicos, primordialmente em informática e eletrônica. Temos a oferta de capacitação em manutenção eletrônica e de informática à comunidade interna do campus e à população dos arredores, prioritariamente oriundos de escolas e associações comunitárias, além de proporcionar aos estudantes dos cursos técnico em eletrônica, informática, manutenção e suporte em informática e comércio, um ambiente para a realização de atividades técnicas destinadas à realização da prática profissional curricular. E, por fim, dessa forma, comprovando através de pesquisas internas que muitos dos equipamentos descartados, como inservíveis, são passíveis de manutenção. Nesse tópico, será abordada sobre a metodologia do projeto. A metodologia do projeto abordado foi dada por 2 situações, uma sendo presencial, vivida no semestre 2019.2 e no início do semestre de 2020.1. A outra, por sua vez, foi uma vivência remota, por razões da pandemia. Primeiramente, o projeto possui diversos pontos de atuação, onde se tem um único foco, que é realizar atividades para o bem socioambiental. As 5 situações que serão abordadas abaixo representam algumas das atividades que o projeto realiza em situações presenciais. A primeira situação relacionada, que está no canto esquerdo da tela, representa a prestação de serviço dos equipamentos eletrônicos, sendo que das 5 que serão citadas, é a mais realizada pelas equipes do projeto, onde os extensionistas realizavam as práticas de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, como notebooks, computadores, fontes,
fones de ouvido e entre outros equipamentos. Já a segunda imagem, que está no meio da tela, representa as visitas às escolas públicas de Natal, onde o projeto realiza trabalhos de manutenção dos equipamentos que normalmente estão sucateados, e também realiza a montagem de laboratórios de informática para que os alunos dessas escolas possam ter uma vivência com o meio tecnológico, tendo em vista que, na maioria das vezes, esses alunos não possuem essas estruturas em suas casas. Essa atividade foi realizada apenas pelo extensionista Daniel. Já a terceira imagem, que está no canto direito da tela, representa os minicursos realizados pelo projeto na forma presencial, sendo eles de manutenção de fontes, manutenção de no-breaks, entre outros. Os mesmos tinham como objetivo realizar atividades de manutenção básica e aprimorar os conhecimentos sobre os distintos equipamentos. Neste ponto, todos os 3 alunos ao menos iniciaram o minicurso de manutenção de fontes. Porém, nenhum dos alunos ministrou os minicursos na forma presencial. Nessa penúltima imagem, no canto esquerdo da tela, representa uma prática bastante viável quando se trata do meio ambiente. A prática do disassembly é a forma de retirar e testar alguns componentes eletrônicos que têm origem normalmente de equipamentos obsoletos, para uma possível realocação e reutilização dos mesmos, caso esse componente esteja em bom estado. Por fim, e não menos importante, o projeto possui características sistemáticas de empresa. A figura do lado direito representa o tópico. Tendo em vista que toda a documentação para quaisquer atividades que venham a ser realizadas pelo projeto possuem essa característica voltada para o sistema empresarial. Essa forma de trabalho agrega muito a vivência do extensionista, pois o aluno participando do projeto se prepara com o sistema do mercado de trabalho. Então, a vivência presencial no projeto teve a participação dos 3 alunos, porém, o aluno Daniel Santos teve toda a sua passagem pelo projeto no meio presencial. Já os alunos Leandro Rodrigues e Pedro Henrique vivenciaram ambas situações, sendo elas presencial e remota. Além dessa experiência presencial vivenciada por Daniel Vinícius, os alunos Pedro Henrique e Leandro Rodrigues tiveram um momento remoto. Considerando a inesperada pandemia iniciada em março de 2020 e o cancelamento do calendário acadêmico, tivemos que nos adaptarmos a novos métodos para o desenvolvimento do projeto remotamente. Desta maneira, continuando a desempenhar as reuniões, as quais definimos metas semanais. Com isso, foi necessária a divisão do projeto em equipes. Então, surgiram as equipes de gestão de treinamentos, gestão de documentação e catálogos, gestão de comunicação, projetos de pesquisa e gestão geral, onde cada um tinha a seguinte função. Treinamentos. Equipe em que os extensionistas Pedro Henrique e Leandro Rodrigues atuaram tinha como função elaborar treinamentos para a comunidade interna do campus e externa. Gestão de documentação. Era responsável pela função de atualização e formatação de documentos, assim como a elaboração de catálogos de componente, entre outras coisas. Gestão geral. Tinha a função de trabalhar com toda a parte de comunicação interna, documentação, gestão de pessoas, gestão da qualidade, logística, dentre outras coisas. Funcionavam com reuniões semanais, onde eram discutidas metas e era feita a prestação de serviço de metas anteriores. Tínhamos também a gestão de comunicação. Eram responsáveis pela divulgação do projeto pelas mídias sociais. E, por fim, projetos de pesquisa. Tinha como objetivo ampliar o conhecimento dos componentes acerca dos assuntos trabalhados,
não apenas do curso de eletrônica e manutenção e suporte à informática, mas de como elaborar um plano de pesquisa, trabalhar em grupo, entre outros, fornecendo assim uma interdisciplinaridade entre os conteúdos e experiências. Durante a passagem do aluno Leandro Rodrigues pela equipe de elaboração de documentos e catálogos, onde teve como objetivo catalogar os componentes que normalmente usamos no projeto e elaborar o protocolo e recomendações sobre atividades do Elixo quando voltarmos no presencial, com distanciamento, limpeza de equipamentos, entre outros. Já na equipe de treinamentos, os alunos Pedro Henrique e Leandro Rodrigues ficaram responsáveis pela elaboração de mini-treinamentos para capacitação interna, com o objetivo de levar a todas as equipes do Elixo informações sobre as ferramentas adotadas. Também cabia à equipe de treinamentos a produção de videoaulas sobre componentes presentes na construção de uma fonte de alimentação. Até então, os vídeos tinham os seguintes temas: capacitores, indutores, resistores, diodos e transistores. Nesse tópico do trabalho, vai ser abordado os relatos de experiência de cada um. Começando por mim, Daniel Santos. A vivência durante o ano de 2019 e nos primeiros meses de 2020 tiveram uma importância bastante relevante na minha vida acadêmica e pessoal, onde o projeto Elixo me proporcionou vivências aprofundadas na prática da manutenção e também no convívio social com a comunidade interna e externa do FRN Campus Natal Zona Norte. Concluí minha passagem no projeto com o sentimento de dever cumprido. Fiz amizades, desenvolvi ferramentas para uma melhor realização das atividades técnicas, além de adquirir ações para contribuir com o meio ambiente. Volte logo, porque você está falando igual a metralhadora. Não achei. Lembra de falar calmo e pausadamente. Nesse tópico do trabalho, será abordado os relatos de experiência vividos por cada extensionista do projeto Elixo. Começando por mim, Daniel Santos. A vivência durante o ano de 2019 e nos primeiros meses de 2020 tiveram uma importância bastante relevante na minha vida acadêmica e pessoal, onde o projeto Elixo me proporcionou vivências aprofundadas na prática da manutenção e também no convívio social com a comunidade interna e externa do IFRN Campus Natal Zona Norte. Concluí minha passagem no projeto com o sentimento de dever cumprido. Fiz amizades, desenvolvi ferramentas para uma melhor realização das atividades técnicas, além de adquirir ações para contribuir com o meio ambiente. Sou muito grato por ter feito parte da história do projeto Elixo. Eu, Leandro Rodrigues, tive a experiência pelo projeto muito agradável, onde adquiri conhecimentos às áreas que não tinha contato, como manutenção, sobre o meio ambiente, e agradeço muito ao meu orientador por possibilitar essa experiência. Presencialmente, acredito que teria aproveitado mais, como aproveitei o tempo que permaneci presencialmente. Porém, por motivos da pandemia, tivemos que nos adaptar a uma nova realidade. Mas mesmo com essa questão, sinto que tive uma boa experiência com o projeto. Eu, Pedro Henrique, julgo minha passagem pelo projeto algo que se mostrou muito importante para o meu desenvolvimento técnico e pessoal, já que através dele eu pude me aprofundar sobre uma temática ambiental que antes eu não tive contato e fazer a conexão dessa temática com a manutenção. Apesar da pandemia e a paralisação, a experiência remota que eu tive no projeto se mostrou algo desafiador, porém gratificante,
E a partir dessa transição, eu pude adotar no meu dia a dia uma série de ferramentas organizacionais e de comunicação que até então eu não tinha conhecimento, que se mostraram extremamente úteis em um contexto de isolamento. Então chega ao fim do nosso trabalho. Obrigado pela atenção. E desde já, saiba que estamos na pandemia ainda. Então, tomem todos os cuidados necessários para não contrair o vírus e fiquem em segurança. Um abraço.